Sabia que você ter nascido feio pode ter sido uma vantagem? Você ter nascido feio e pobre. Pode ser uma coisa meio contraditória isso que eu vou dizer, mas é a minha opinião. Minha opinião sincera é de que você levou vantagem. Vamos lá. Eu tenho um ponto. Vamos lá. Fica até o final que você vai entender. Eu nasci feio e pobre. Beleza. É um ponto negativo, lógico. É ruim. Mas ao mesmo tempo, se você mudar de perspectiva, isso pode ser bom. Porque, vamos lá, se você nasceu feio, você é feio. Desde da infância, você já tá em desvantagem, jogando no modo hard. Então, você jogando no modo hard, isso aí vai fazer você se mover, se movimentar. Agora, se você tivesse nascido já bonitinho, tem estudos que comprovam que criança lá no prezinho, criança bonitinha, criança legalzinha, que faz todo mundo rir, que é divertida. Então, as próprias professoras, as cuidadoras, elas vão cuidar mais dessa criança. Então, professores e cuidadores vão dar mais atenção para as crianças, para o que ela está sentindo. Se ela chorar, a professora vai lá correr para socorrer ela, para dar atenção. Se ela tiver alguma dificuldade de aprendizado, o professor vai ter mais paciência para ensinar ela. Então, essas crianças que já são bonitas desde que nasceu, elas já têm uma vantagem ali já. Então elas acabam crescendo de forma meio acomodada. Já aquela criança feia, todo mundo quer distância. Vamos ser sinceros. Criança feia tá ali contando a piada, muitas vezes a piada é bem elaborada, é engraçada, mas ninguém tá nem aí. Às vezes ninguém dá risada. Às vezes a criança é inteligente, demonstra uma certa inteligência, mas ninguém tá nem aí, ninguém se movimenta para ajudar a criança feia, a motivar ela, a ensinar. Se a criança tá tendo dificuldade, os professores não estão nem aí. Larga de lado. Porque eles não se identificam com aquela criança. Eles não tá ali, não conseguem se colocar no lugar daquela criança. Eles querem distância. Ainda mais se é um menino. Então ninguém tá nem aí. Com isso, essa criança vai crescer com microtraumas. Esses microtraumas, se ela souber trabalhar, pode criar uma criança mais calejada, mais preparada para o mundo, mais pronta para os desafios. Aí beleza, pega na fase adulta. Digamos que essa criança feia queira vender um produto, seja lá qual for, queira vender um produto, a hora de trabalho dela também é um produto. Vai ter um desafio enorme, porque ninguém vai querer ajudar. Não vai ter ajuda de lado nenhum. Às vezes o próprio patrão superior dele vai ver ele como inferior, vai ver ele uma pessoa sem potencial, só pelo simples fato dela ser feia. Ser feia, às vezes ela, por ela ser feia, ela já criou um certo desconforto ao falar em público. Então às vezes ela precisa vender um produto, vender alguma ideia, e ela não consegue se expressar direito. Então é tudo ponto que pode colocar essa pessoa em desvantagem, mas ao mesmo tempo forçar ela a tentar ser melhor, forçar ela a tentar ser superior. Então tudo que ela conseguir no ambiente de trabalho, você pode ter certeza que vai ser uma coisa que vai ser uma coisa de muito esforço. Esse som aqui, deixa eu desligar isso aqui. Vai ser uma coisa que vai ter tirado ela da zona de conforto, ter tirado ela dessa zona de conforto que ela criou. E então tudo que ela conseguir
pode dizer que foi mérito pessoal, foi mérito dela. Não teve ajuda de ninguém no caminho. Lá no começo, talvez no meio do caminho do processo ela tenha tido ajuda. Mas quem meteu a cara e fez foi ela. Então se ela conseguiu ganhar dinheiro, conseguiu enriquecer, conseguiu alguma coisa na vida, ela pode bater no peito assim, ó: esse é mérito meu. Ninguém me ajudou não. Ninguém sangrou junto comigo não. É suor meu que tá aí. Não tem suor de ninguém não. Não é pelo fato de eu ter beleza não. No caso de pessoas que têm beleza, muitas das vezes a pessoa é bonita, a pessoa nem quer comprar o produto, mas às vezes se sente atraída por aquela pessoa, ou consegue se colocar no lugar dela de novo, né? Vamos dizer assim. E às vezes acaba comprando aquele produto, comprando aquela ideia, promovendo aquela pessoa. Existe um fenômeno chamado efeito halo. Efeito halo. Efeito anel. Efeito de anel. É círculo. Então é o círculo da pessoa. Essa pessoa é uma pessoa bonita, ela causa esse efeito círculo, traduzindo para o português. Ela causa esse efeito. Tipo, todo mundo que se aproxima dela vai ponhar ela como uma pessoa melhor do que qualquer outra pessoa feia. Talvez aquela pessoa é desorganizada, é uma pessoa tóxica, é uma pessoa horrível. Mas como ela causa esse efeito na pessoa, às vezes quem conhece ela primeiro, a primeira impressão é que fica. Então a pessoa conheceu esse cara, essa menina é bonita. Então todo mundo põe na cabeça, não, automaticamente ela deve ser uma pessoa boa, deve ser uma pessoa educada, deve ser uma pessoa limpa, deve ser uma pessoa de virtude. Sendo que na verdade ela não é. Às vezes aquele cara feio é uma pessoa muito boa, uma pessoa que ajuda todo mundo, é uma pessoa que faz tudo de bom, é uma pessoa super honesta. Mas por ele ser feio, todo mundo já vai bater o olho nele e vai falar assim: não, esse cara tem alguma coisa de errado com ele, alguma coisa nele não me cheira bem, não sei, me causa uma estranheza. É o fato dele ser feio. A primeira impressão que eles têm com uma pessoa feia é isso. Você mesmo talvez sofra desse fenômeno. Às vezes você vê uma pessoa feia, mais feia que você, na rua, e você já atribui um monte de coisa ruim nela. Já faz aquele preconceito com aquela pessoa. Então, tem desvantagem em ser uma pessoa feia. Bastante. Mas assim, a vantagem é o seguinte: a pessoa bonita, muita gente vai se aproximar nela só por ela ser bonita, querendo usufruir de alguma coisa que ela passa. Ou ficar com ela, ou querer tirar proveito, falar que é amigo de pessoa bonita, não sei o quê. Então, é sempre com algum interesse. Já se você é feio, quem vai se aproximar de você vai ter gente com interesse também. Se você é feio e rico. Mas agora se você é feio e pobre, tipo assim, quem vai se aproximar de você é quem realmente gosta da tua companhia, da tua presença, que não espera nada em troca, e nada mais que a sua amizade, a sua parceria, a sua companhia. Tem esse lado aí, que normalmente as amizades de pessoas feias são amizades mais sinceras, mais verdadeiras. Nem sempre, mas se você souber filtrar, você vai ver que a grande maioria é pessoa verdadeira. A amizade tá ali não pelo que você é, pelo que você aparenta. Ou às vezes também acontece aquele fenômeno, tem gente que se aproxima de você que não consegue se aproximar de pessoas mais atraentes. Aí então chega em você porque você é um alvo fácil. Às vezes tem isso daí, mas na grande maioria, se você pegar ali, se alguém se aproximou de você na baixa, quando você é feio, pobre, às vezes essas pessoas ficam com você pra vida toda. Às vezes, nem sempre. Tem essa vantagem, então. Sabendo disso aí, eu falo pra você: não adianta você querer se comparar com uma pessoa bonita
querer achar que todo mundo tem que ser igual, porque não vai ser. As oportunidades do mundo não são iguais. Então você tem que correr atrás. Que eu conheço alguns caras que é bonito, chadzão, sabe? Ficaria com a menina que ele quisesse, mas às vezes ele é vítima daquelas meninas mais zoadas que tem. Tipo assim, os cara poderiam ficar com as meninas da hora, mas acaba ficando com aquelas que gera mais emoções nele. É cara totalmente emocionado, entendeu? É o tipo de cara que não levou muito fora na vida. Ele não levou muito fora. Então, tipo assim, toda menina que ele chegava, ele conseguia alguma coisa. Era bem recebido no grupo. Então, às vezes ele cresceu sem ver a maldade do mundo. Ele é acostumado com a bondade. A bondade, sim, as pessoas vêm com a bondade, mas de certa forma é uma falsidade. Então essa pessoa ficou meio frouxa. Tem esse ponto. Eu espero que você tenha concordado. Se concordou, concorda comigo e deixa o like. Se não concorda, deixa o dislike e lasca um comentário aí se não concorda. Se concorda também, lasca um comentário se tem alguma vantagem. Se você vê alguma vantagem em você ser feio, eu consigo enxergar essas daí, na minha opinião sincera. Então é isso que eu tenho pro dia de hoje. E tamo junto. Vamos nessa. Tchau, obrigado.